Nor era um jovem vivendo em um mundo de fantasia que era bastante forte para sua idade e muito querido por todos na cidade. Ele trabalhava em um emprego que exigia trabalho manual, mas até seu chefe ficava impressionado com o seu trabalho, e nunca disse uma palavra contra ele, pois era o melhor trabalhador que ele já viu. Um dia, após receber seu salário diário, ele estava prestes a voltar para casa quando de repente ouve a voz de uma mulher gritando por ajuda vindo de uma caverna próxima. Ele imediatamente corre para lá, mesmo depois que seu chefe lhe diz para não ir, pois poderia ser perigoso. Sua mãe estava doente e principalmente acamada, então ele fez sopa quente para ela beber enquanto coberto de fuligem. Mais tarde naquela noite, ele prepara um robusto ensopado de coelha para sua mãe, mas quando ele volta para alimentá-la, ela já havia falecido deste mundo. Agora, o pobre Nor tinha perdido sua mãe. Após limpá-la completamente, ele treinou seu corpo pescando peixes selvagens, carregando cargas pesadas nas montanhas e comendo muita proteína todos os dias. Uma noite, devido à solidão, ele sobe em cima de uma cadeira e pega um velho livro de histórias empoeirado e começa a lê-lo. Isso o leva de volta no tempo enquanto ele se lembra da época em que sua família estava completa, na floresta, à noite, com uma fogueira. Na manhã seguinte, ele chega à bela cidade de seu reino. Ele entra pelo portão principal gigante e fica completamente impressionado ao ver a quantidade de pessoas na guilda dos aventureiros. Ele entra no estabelecimento para encontrar um homem grande e forte na recepção em vez de uma garota peluda e grossa. Desapontado, ele diz ao homem que está aqui para ser um aventureiro, mas o homem o dispensa dizendo que este não é lugar para crianças. Todos os outros estudantes estão despertando seu potencial mágico. Nor ainda diz que sem quaisquer habilidades mágicas, ele continua praticando e vários meses passam. Após isso, o instrutor lhe diz que ele não tem talento e está perdendo seu tempo aqui. Ele lhe diz para se juntar a uma escola diferente. Ele vai para a escola, mas é rejeitado pois não tem talento para isso. Ele então vai se tornar um mago, mas falha até nisso, então finalmente decide se tornar um curandeiro, mas falha e retorna desapontado. Meses em cada escola, ele não aprendeu uma única coisa. O instrutor lhe diz que infelizmente não há nada que ele possa fazer para se tornar um aventureiro. Desapontado consigo mesmo, Nor sai, mas não vai desistir. Ele continua treinando incansavelmente ao ponto de sua espada quebrar. 14 anos se passam enquanto ele percebe que nesses últimos anos ele treinou todos os dias e agora é capaz de aparar 1000 espadas de uma vez sem falhar. Apesar de colocar tanto trabalho duro, ele não ganha nenhuma nova habilidade, mas ainda decide ir à guilda dos aventureiros mais uma vez. Desta vez, ele encontra uma jovem garota que olha para seu conjunto de habilidades apenas para aconselhá-lo a visitar a escola de treinamento. Nor diz que ele realmente gostaria de fazer isso. Para sua surpresa, Nor imediatamente começa carregando cargas pesadas, encontrando gatos perdidos e continua treinando todas as noites. Ele também aceita trabalhos de enfermagem e cuida de pessoas idosas cozinhando para elas. Enquanto faz tudo isso, ele continua treinando e parece estar feliz trabalhando como um aventureiro que pode realmente ajudar as pessoas. Em direção aos aventureiros, um minotauro aparece e esmaga o líder com seu machado que voa contra a parede. Nor rapidamente o verifica só para descobrir que ele está morto. Ele olha para trás para ver os outros caras sendo espetados pelo touro, que mata cada pessoa na área sem esforço antes de mover seus olhos para a garota de cabelo branco. Nor apara com toda a sua força, o que desvia o machado tanto que ele salta de volta e corta a cabeça do touro limpa antes que o sangue respingue em sua espada, que se despedaça. Ele comenta o quão perto foi essa chamada. A garota imediatamente o agradece por salvar sua vida e pergunta seu nome, mas Nor responde que seu nome não vale a pena ser lembrado. Um homem chamado Dar entra e pergunta se ela está bem, e detalha sobre o que aconteceu aqui. A notícia sobre o ataque chega ao irmão dela, Rai, que está completamente chocado ao descobrir que sua irmã foi atacada. Dar se curva e responde que isso foi definitivamente causado por um anel de mana recentemente comprado por um comerciante. Ele afirma que o anel foi testado por um mago, e ele revelou que tinha uma pedra de mana de 90% de pureza, o que é extremamente difícil de encontrar, e essa foi a razão pela qual o Minotauro atacou. Ele acredita que a pedra de mana foi amaldiçoada pelo reino inimigo vizinho de Derry, que é conhecido por praticar magia negra. Rai concorda com essa suposição, pois ultimamente o exército de Derry tem estado em Lynn, sem nem tentar se esconder, o que prova que eles querem uma guerra. Rai então pergunta a Dar sobre o homem que salvou a vida de Lynn, mas Dar afirma que eles seguraram o Minotauro com sua espada larga em questão de minutos, mas escapou rapidamente depois, sem nem dizer seu nome para ela.
Na manhã seguinte, Nor vai à guilda como se nada tivesse acontecido, quando o gordinho imediatamente se aproxima dele, perguntando se ele está bem. Nor parece confuso, então o gordinho explica que na noite passada um monstro mortal emergiu nas cavernas perto do seu canteiro de obras, e é por isso que ele estava preocupado. Ele pensou que deveria ser um monstro vaca de baixo nível, já que ele conseguiu derrotá-lo. O gordinho diz a Nor que ele teve sorte de ter saído antes, porque até mesmo um ex-aventureiro de ranquear A não poderia ter feito nada contra uma besta tão forte. Nor limpa a escurincha do face e se pergunta que tipo de monstro poderia ser este que até mesmo um aventureiro de ranquear tem medo dele. E então agradece a Deus que ele apenas enfrentou uma vaca gigante. Nor pergunta o que aconteceu com o monstro e o gordinho responde que algum homem misterioso acabou matando a fera em um único golpe. O que realmente choca Nor, que se pergunta quão forte aquele homem deve ser para matar tal monstro. Ele não percebe que é ele de quem o gordinho está falando. Mais tarde, o gordinho lhe dá seu pagamento do dia, mas lhe diz para conseguir o emprego de verdade também. Caso contrário, ele não conseguirá ganhar muito. Antes que ele pudesse responder, porém, uma figura encapuzada aparece atrás dele e o chama. Nor se vira apenas para encontrar a garota de cabelo branco que ele salvou ontem e pergunta como ela o encontrou. Ela se desculpa por segui-lo, mas afirma que usou sua habilidade de detecção de longa distância para encontrá-lo. Ele pergunta se ela aprendeu isso nas escolas de ladrões, mas ela afirma que é do ramo de magos, mas tem habilidades iguais em todos os 6 ramos. Lin percebe que está atraindo muita atenção e pergunta a Nor se eles podem conversar em algum lugar mais privado. Antes que ele pudesse responder, o gordinho o agarra e pergunta o que diabos ele fez. Nor responde que não fez nada de errado, enquanto Lin implanta uma barreira à prova de som e pede para ele vir com ela. Ambos saem da guilda e caminham pelas ruas até uma área deserta onde ela lhe diz que realmente queria agradecê-lo, pois não apenas salvou sua vida, mas também salvou a vida de muitos cidadãos. Nor ainda não sabe o quão forte ele é, então ele afirma que ela é tão talentosa e ele deve ter arruinado seus planos ao meter a cabeça no meio. Ela lhe diz que não é verdade. Na verdade, se ele não tivesse vindo em sua ajuda, ela provavelmente teria morrido lá. Ela então afirma que quer recompensá-lo por sua ajuda, mas Nor imediatamente responde que sua gratidão é suficiente. Lin, no entanto, não é tão facilmente afastada, e ela lhe diz que é uma pessoa de status aqui, e até mesmo seu pai gostaria de agradecê-lo pessoalmente. Ele novamente recusa, o que choca Lin, que não tem ideia de por que um homem recusaria uma recompensa de um nobre. Ela pergunta se há algo incomodando-o e até afirma que seu pai lhe dará muita terra se ele quiser. Mas Nor continua rejeitando suas ofertas. Ele lhe diz que não precisa de nada dela, o que a faz chorar, pois se sente obrigada a recompensá-lo por sua ajuda. Ela lhe diz que não sairá deste lugar até que ele aceite sua gratidão, o que o lembra da vez em que ele fez o mesmo com um dos instrutores do ramo da escola de cura. Ele finalmente cede e concorda em conhecer seu pai, mas recusa a aceitar quaisquer recompensas exageradas. Isso a deixa feliz o suficiente, e ela usa magia para ocultar ambos enquanto eles caminhavam pela cidade de volta para sua mansão. Quando finalmente chegam à sua casa, Nor fica completamente chocado, pois nunca viu um lugar tão grande e luxuoso. Eles passam pelos guardas e entram, enquanto Nor se pergunta se essa garota é uma nobre se ela é tão rica. No caminho, eles acabam encontrando sua guarda pessoal, N, que olha para ele com desconfiança e pergunta quem ele é. Lin diz a ela que este é o homem que salvou sua vida, e ela imediatamente se suaviza, afirmando que os levará ao Lorde. Eles seguem N pela galeria, quando Nor avista um cara usando armadura amarela esperando junto à janela, e ele imediatamente entra em ação, girando sua lança antes de apontá-la para Nor, perguntando quem diabos ele é. N lhe diz para recuar pois ele é convidado de Lin, mas esse cara com cara de Pikachu acaba zombando de Nor por parecer pobre. N o apresenta como Gil e pede para ele acompanhá-los até a sala, pois ela ainda não confia totalmente em Nor. Eles esperam do lado de fora do salão, enquanto o pai de Lin, Clay, conversava com seu filho sobre as chances de guerra aumentarem. Eles se lembram da última vez que se encontraram com o rei de Derry, que acabou insultando eles e ameaçou travar guerra contra eles, se não lhes dessem acesso a todas as masmorras em seu reino. Logo a porta se abre e todos entram no salão.
Tanto N quanto Gil se ajoelham diante de seu Lorde, mas Nor não tem ideia de quem é o homem sentado no assento alto, então simplesmente caminha à frente, sem se importar, junto com Lin. Ela o apresenta ao pai, afirmando que este é o homem que salvou sua vida. Imediatamente o Lorde se levantou de seu assento e se moveu em direção a Nor, agradecendo por salvar a vida da sua filha. Ele diz a ele que não é um nobre e nunca falou com nobres antes, então ele não sabe como se comportar adequadamente. Mas o Lorde não parece se importar, pois ele ri e aperta sua mão antes de pedir que ele escolha qualquer coisa que quiser como recompensa. Nor imediatamente recusa, afirmando que não quer nem terra nem ouro. O Lorde fica confuso, de maneira que tipo de homem recusaria um presente tal? Então ele caminha para seu assento e pega a espada preta gigante atrás dele, que costumava ser sua arma pessoal durante os seus dias de aventureiro. Ree parece um pouco preocupado, mas seu pai lhe diz que está tudo bem, pois a espada deve ser usada no campo de batalha e não mantida como decoração. Ele a entrega a Nor, que pega no cabo e imediatamente percebe que a arma é mais pesada do que qualquer coisa que ele já usou. Nor pensa que é uma espada de segunda mão aleatória, então decide aceitá-la como um presente, pois ele queria que tudo isso terminasse rapidamente para que ele pudesse voltar ao trabalho. O Lorde pede para ele balançar uma vez e, para sua surpresa, Nor simplesmente usou uma mão para balançar a espada tão fortemente que criou uma explosão de vento ao redor deles. Nor olha para o Lorde e lhe diz que é um pouco pesada, mas ele vai se virar. Isso faz Clay rir, pois ele não acredita que esse homem acabou de balançar uma grande espada de duas mãos com uma única mão. Clay pergunta se ele gostaria de treinar Lin um pouco, já que está ficando muito perigoso ultimamente, o que coloca um sorriso no rosto da garota. Mas Nor imediatamente recusa, afirmando que não há nada que ele pudesse ensiná-la, e decide sair. No caminho pela galeria, ele olha para a espada mais uma vez e percebe que ela tem o mesmo tamanho que a vala de drenagem, o que significa que ele pode usá-la para retirar sujeira da vala com muito mais eficiência. Antes que ele pudesse sair, porém, ele é parado por Jill, que coloca uma lança em seu rosto, dizendo a Nor que quer ver se ele é digno daquela espada. Nor se pergunta se ele alguma vez conseguirá sair desta mansão para voltar ao trabalho ou não. Jill leva Nor por um corredor e Nor se pergunta para onde está sendo levado, porque ele só quer voltar ao trabalho. Para sua surpresa, Jill o leva para uma arena de treinamento para um duelo simulado entre eles. Isso choca Nor porque ele não treinou com ninguém desde seus dias na escola de treinamento. Jill pega um bastão de madeira para a prática e revela que é bastante famoso na capital, então pede a Nor que escolher sua arma também. Nor pensa que esta é uma excelente chance de aprender com um veterano e escolhe uma espada de madeira regular. Ele não acha que será muito oponente para Jill, mas ainda está planejando dar o melhor de si. Jill ataca primeiro, empurrando seu bastão para Nor, que facilmente desvia de seus ataques. Ele pode ver o quão sem esforço e eficientes são os movimentos de Jill, o que revela o quanto ele treinou. Mas, por alguma razão, ele parece estar se movendo muito devagar para Nor. Ele acredita que Jill está apenas segurando sua força por consideração a um novato como ele. Nor pede um tempo e diz a Jill que ele não precisa se segurar tanto. Então, Jill decide ficar sério com ele. Ele lança seus ataques em uma intensidade muito maior desta vez, mas não é rápido o suficiente para subjugar o Nor, que encontra aberturas na defesa de Jill toda vez que ele erra um ataque. Por outro lado, Jill está frustrado porque seus golpes não estão se conectando com Nor, então decide usar um ataque complexo, onde ele muda sua trajetória no último momento, forçando Nor a pular. E então usa isso como uma chance de derrubá-lo assim que ele aterrissar. No entanto, apesar de tudo isso, Nor é capaz de desviar de seu ataque e ele pede a Jill para aumentar o ritmo ainda mais, porque ele está confortável com a intensidade atual. Jill já estava usando suas habilidades completas, então ouvir essas palavras feriu seu ego. Nor também finalmente percebe que ele pode realmente ser mais forte que Jill. Mas então, de repente, o guarda de elite usa seu movimento especial em Nor. O ataque chega perigosamente perto, mas quando a poeira baixa, Nor não está na frente de Jill.
ele havia desviado do ataque e se movido para o lado, mas depois de ver o poder destrutivo do ataque de Jill, ele imediatamente declara que não deseja mais lutar. Nor deixa o palácio com isso, mas sua habilidade causou um alvoroço entre outros cavaleiros, que não podem acreditar que ele poderia desviar do ataque especial de seu capitão. Alguns deles acreditam que Nor só sobreviveu porque Jill estava segurando uma lança de prática. Caso contrário, um gênio como ele poderia facilmente derrotar qualquer um que quisesse. Ouvir essas palavras leva o deprimido Jill de volta à memória. Ele sempre foi talentoso com a lança, e viajou por todo o reino buscando pessoas poderosas e derrotando-as. Não havia ninguém que pudesse sequer lhe dar um desafio adequado, e Jill ficou entediado. Ele foi para a capital e se juntou aos cavaleiros para poder lutar contra monstros, já que eram mais fortes que humanos. No entanto, até mesmo os monstros não eram páreo para sua força e habilidade, e seu entediamento persistiu. Então, um dia, o mestre da escola da espada veio vê-lo porque ele foi quem o treinou nos primeiros dias. Jill desabafou sobre como é entediante ser tão forte e desejou que houvesse mais pessoas tão fortes quanto o mestre, para que ele pudesse se divertir lutando com elas. O mestre apenas lhe disse que um dia, alguém que o superará surgirá entre seus alunos. E Jill esperava que a pessoa fizesse sua aparição enquanto ele ainda estivesse vivo, porque essa pode ser a única maneira de aliviar seu entédio. Agora, enquanto Jill pensa no homem que matou um minotauro com um único golpe, sua mente está cheia de pensamentos conflitantes. Ele sabia desde o primeiro momento que Nor era uma pessoa interessante, mas não conseguia sentir nada notável sobre sua força. No entanto, quando eles lutaram, descobriu que Nor era muito mais forte do que parecia. Quando Nor disse para ir ainda mais rápido, ele usou seu ataque especial nele, que era ainda mais rápido que a velocidade do som, sabendo muito bem que nenhum humano pode sobreviver a isso. Quando Nor desviou do ataque, Jill se sentiu derrotado. E para completar, Nor terminou a luta com isso. Ele acredita que ele fez isso para não envergonhá-lo na frente de suas tropas. E antes de ir, ele disse que estava ansioso pelo próximo encontro deles, que era a maneira de Nor dizer a ele para ficar mais forte. Agora, Jill pensa que ele finalmente encontrou alguém que pode tornar sua vida um pouco mais divertida. Por outro lado, Nor não tem ideia de quão altamente Jill o avalia. Ele usou seu fortalecimento corporal e habilidades de passos de pena mais cedo para escapar de seu ataque final no último momento. E se ele tivesse apenas um momento de atraso, ele teria morrido. Ele acredita que Jill ajustou a velocidade do seu ataque por propósito, para que ele pudesse apenas mal desviá-lo. E ele é grato a ele por mostrar a ele que ainda precisa de muito treinamento. No dia seguinte, Nor começa a limpar ralos usando a espada preciosa que recebeu do rei. E ele está absolutamente surpreso com o quão bem a espada funciona. Mais tarde, ele está sentado na floresta, porque seu trabalho no canteiro de construção foi suspenso por causa do incidente do Minotauro. Ele pergunta como ele pode matar o tempo até que o trabalho esteja disponível novamente, e ele também quer colocar a espada enorme em bom uso. Ele pensa que pode fazer um minério esplêndido, uma pá de pizza ou até mesmo uma chapa de grelha, mas ele não tem recursos para obter outros itens necessários para iniciar esses negócios. Ele tenta usar sua magia de fogo e pensa que é muito fraca para ser boa para iniciar um churrasco. Ele ouve passos atrás dele e se vira e encontra Lin lá, que veio procurá-lo especificamente. Nor pergunta como ele pode ajudá-la, e Lin pede para ele deixá-la ser sua aprendiz para que ela possa aprender com ele enquanto o serve. Ela está ansiosa para servi-lo com o que ele quiser, mas Nor recusa, dizendo que não pode ensiná-la nada e que é autossuficiente em tudo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar para a parte 2.